Eu sou a professora Rilva e neste vídeo vou abordar a prática baseada em evidências na atenção primária em saúde. Os estudos sobre a prática baseada em evidências mostram que a maioria das pesquisas é realizada no âmbito hospitalar. Para que os profissionais desenvolvam seu amplo leque de atividades na atenção primária em saúde, acompanhando os avanços científicos e tecnológicos para a melhoria da efetividade clínica e da atenção e gestão do cuidado, é preciso que haja a integração da experiência, da expertise do profissional com a prática baseada em evidências para apoiá-lo nas tomadas de decisão. Na atenção primária, os pacientes apresentam geralmente multimorbidade e um amplo espectro de doenças indiferenciadas, o que torna a aplicação dos princípios da prática baseada em evidências mais desafiadora do que em outros contextos de prática em saúde. A prática baseada em evidências tem sido uma prioridade na atenção à saúde nas últimas décadas. No entanto, poucos estudos investigaram a prática baseada em evidências na atenção primária. Os serviços de saúde têm cada vez mais reconhecido, os gestores, os profissionais, têm cada vez mais reconhecido a necessidade de realizar e de integrar a prática baseada em evidências, mas a sua implementação não envolve apenas os atributos pessoais dos trabalhadores da área, mas também depende do contexto da própria organização, da carga de trabalho, dos recursos disponíveis e das próprias peculiaridades inerentes à atenção primária à saúde. Então, há lacunas, entre a prática baseada em evidências, aqueles resultados dessa prática, e a própria prática da atenção primária, da atenção e gestão do cuidado na atenção primária. Então, uma das mais consistentes, ou melhor, um dos mais consistentes tópicos de pesquisa nessa área advém das lacunas entre a prática baseada em evidências e o contexto da prática de atenção primária à saúde. Então, preencher essa lacuna é fundamental para garantir que as intervenções benéficas sejam usadas de maneira adequada e as intervenções prejudiciais sejam evitadas. Assim, a integração da tomada de decisão baseada em evidências com a complexidade da atenção primária pode exigir ferramentas adicionais, como, por exemplo, o uso de uma conduta integrada entre o uso
da prática baseada em evidências e a tomada de decisão com base na própria experiência do profissional. Com base no conhecimento da história do paciente, com o planejamento da equipe de saúde como um todo, usando técnicas de resolução de problemas. Então, a decisão, ou melhor, a tomada de decisão eficaz, portanto, requer uma abordagem holística que aceite a imprevisibilidade e a incerteza inerentes à atenção primária em saúde, ou seja, a complexidade desse nível de atenção e também boas habilidades de comunicação da equipe e bom senso para equilibrar também interesses concorrentes. Então, essas lacunas entre a prática baseada em evidências e a prática da atenção primária em saúde é abordada de forma muito interessante nesse artigo de Peter e Mesh, publicado em 2019, em que eles abordam e discutem a experiência dos médicos de família e a compreensão da prática baseada em evidências e implementação de diretrizes na atenção, no cuidado primário, na prática do cuidado primário. Então, aqui está a referência para ser buscada e lida, porque é um estudo que realmente é bastante consistente ao abordar estas lacunas. Como antecipei, como uma premissa desta apresentação, os princípios da prática baseada em evidências não são tão facilmente aplicados à atenção primária, como são no contexto biomédico e mais centrado na doença que existe na assistência hospitalar, onde o processo de prática baseada em evidências foi originalmente desenvolvido. Há que ter em conta o pensamento complexo, que enfatiza a interconexão e a imprevisibilidade. E quando se pensa em prática baseada em evidências na clínica ampliada, por exemplo, há que considerar que a atenção primária é caracterizada por múltiplos problemas indiferenciados em um amplo espectro de interações complexas entre questões clínicas, sociais, culturais, políticas, psicológicas. E os profissionais precisam de evidências de pesquisa para toda uma gama de questões, tanto diagnósticas quanto prognósticas, de intervenção, fenomenológicas, que surgem neste contexto. Então, também é importante considerar que a generalização, ou seja, a validade externa desses dados das pesquisas científicas é limitada na atenção primária. É o que vamos discutir aqui neste vídeo. E, além disso, as evidências de pesquisas no ambiente de atenção primária geralmente são consideradas de baixa qualidade ainda.
e as evidências derivadas de ensaios clínicos que sejam placebo controlados ou não, mas ensaios clínicos randomizados, constituem apenas uma parte do conhecimento real necessário nesse contexto. Os ensaios clínicos randomizados, os clinical trials, que são considerados o padrão ouro da prática baseada em evidências. Ainda falando dessa questão da complexidade, a teoria da complexidade influencia muito o discurso filosófico da medicina de família e comunidade. E também fornece ferramentas para desenvolver o atendimento nesse contexto. A atenção primária à saúde é complexa e a incerteza, como já disse, é muito comum. E, além disso, o conhecimento da complexidade é fundamental no manejo de pacientes com comorbidades na prática da atenção primária à saúde. E isso torna a pesquisa e a prestação de cuidados particularmente desafiadoras. Então, a teoria da complexidade, preciso fazer um parêntese aqui, não é uma teoria per se, mas sim um conjunto ainda vago de conceitos, heurísticas e ferramentas analíticas. Porque eu falei em teoria, eu não sei se eu falei em teoria da complexidade, mas costumo sempre eu abordar essa questão da complexidade em saúde e falar na teoria da complexidade. Então, não é ainda exatamente uma teoria. Mas as práticas de atenção primária são tidas como sistemas adaptativos complexos, por apresentarem características que aderem aos princípios dos conceitos e da heurística da complexidade. Então, esses sistemas são coleções de agentes individuais que têm a liberdade de agir de maneira que nem sempre são previsíveis os resultados e cujas ações estão interconectadas, de modo que as ações de um agente podem mudar o contexto de outros agentes. Ainda mais considerando que o trabalho na atenção primária e na estratégia saúde da família é um trabalho em equipe, interprofissional e interdisciplinar. Lembrando aqui que quando falamos em complexidade, é preciso lembrar que a visão de mundo é uma janela conceitual, por meio da qual nós percebemos e interpretamos o mundo, tanto para compreendê-lo como para transformá-lo. E essa janela funciona como uma espécie de lente cultural, na construção da qual os ingredientes são valores, crenças, princípios, premissas, conceitos e enfoques que acabam modelando nossa percepção da realidade. E, portanto, nossas decisões, ações e interações e todos os aspectos de nossa experiência humana no universo são impactadas, são afetadas por esse conjunto de fatores. Então, é preciso lembrar disso quando a gente fala em atenção primária em saúde e complexidade. Porque o paradigma da complexidade, dentro da proposta de Edgar Morin, inaugura uma nova forma de conceber o mundo e a sociedade, em que não há espaços para determinismos, hierarquismos e, principalmente, reducionismos. E a prática baseada em evidências adere muito à questão biomédica
e a questão do positivismo, né, do ponto de vista epistemológico. Assim, não podemos conceber determinismos sociais como se toda a vida fosse determinada por algum fator social que preponderasse sobre os outros. Então, não se pode conceber que uma instância da vida da pessoa seja mais importante ou se sobreponha à outra. Principalmente, não se pode reduzir a vida humana ao fator econômico, como presenciamos em nossos dias. Então, a própria dialética, na forma como se compreende no paradigma da complexidade, remete, né, a toda uma racionalidade que é criticada nesse modelo, uma vez que o paradigma da complexidade supõe uma revolução, né, no pensamento de que o fator, no caso da saúde, o fator biológico, a questão biologicista, ou então de forma geral, na vida em geral, o fator econômico se sobrepõe a todo o resto. Então, aqui eu fiz uma pequena extrapolação, porque falei em paradigma da complexidade, para fazer um link, né, para explicar essa questão da lacuna que existe entre prática baseada em evidências e a prática na atenção primária em saúde. Então fica a pergunta: quanto do que os profissionais de saúde fazem se baseia solidamente na ciência? Equivale essa pergunta a questionar: nossa prática é baseada em evidências na atenção primária em saúde? Então, isso depende do que entendemos por prática e do que entendemos por evidência. Isso também varia de disciplina para disciplina. Então, na nossa, muitos pacientes continuam recebendo serviços, atendimento, atenção abaixo do ideal, cuidados inadequados e muitas vezes custosos, porque há uma subutilização de pesquisas por profissionais de saúde e que é comum no ambiente de atenção primária. E embora muitos referenciais teóricos possam ser usados para ajudar a resolver essas lacunas entre evidência e prática na atenção primária, os profissionais de saúde podem não estar cientes dos benefícios dos referenciais ou dos mais adequados referenciais para seu contexto e, portanto, podem enfrentar o desafio de selecionar e usar as melhores evidências, ou seja, as fontes mais relevantes e confiáveis. Antes de responder à pergunta anterior, precisamos perguntar: que barreiras percebidas pelos profissionais da atenção primária são colocadas, né, para que eles sigam a prática baseada em evidência, para que eles acessem e usem informações baseadas em evidências. Então, eu observei que, principalmente a partir destes dois estudos, de Schneider e colaboradores, 2018, que é uma publicação brasileira,
e o de Altemani e Altemani, que é uma publicação estrangeira, de outro país, que ainda há muito que explorar nesse tópico de pesquisa. Mas, por meio desses estudos, é possível perceber que a falta de tempo suficiente no trabalho para implementar novas ideias, a alta demanda de atividades assistenciais e também burocráticas, somada à falta de tempo destinada à educação em serviço, à educação permanente, à discussão de casos pela equipe, isso relaciona-se com o baixo uso da prática baseada em evidências na atenção primária. Então, esses estudos mostram que os profissionais, em geral, da atenção primária, percebem a importância da prática baseada em evidências e aceitam a necessidade de implementá-la. Mas o pouco tempo de trabalho para ler artigos de pesquisa pode desestimular o seu uso. E também é mencionada a barreira que representa a falta de apoio da gestão para momentos de estudo durante a jornada de trabalho desses profissionais. E então se pondera que, embora não seja suficiente para mudar a prática, uma cultura de aceitação e apoio de gestores e colegas pode ser considerada como elemento facilitador para o fortalecimento da prática baseada em evidência na atenção primária. Assim, o conhecimento e a atitude em relação à prática baseada em evidências parecem estar aquém do ideal entre os médicos da atenção primária, segundo esses trabalhos, esses estudos. E essa questão das barreiras são detalhadas por estes autores, né? Então, eles mostram que, além de estar aquém do ideal, os fatores tempo, também indisponibilidade de internet, a falta de acesso a periódicos e também a orientações, a falta de apoio da gestão à educação permanente, foram as principais barreiras para a incorporação da prática baseada em evidências na atenção primária, segundo esses autores mencionados. Uma das formas de sintetizar e apresentar as evidências mais recentes aos profissionais que estão lá na prática, na linha de frente, né, na atenção concreta aos usuários do sistema de saúde, é na forma de protocolos, né, de diretrizes de prática clínica. E diretrizes nesse conceito são recomendações que são preparadas de forma sistemática com o propósito de influenciar decisões dos profissionais de saúde, ou seja, orientar, apoiar, e das pessoas que são usuárias do sistema de saúde a respeito da atenção apropriada em circunstâncias clínicas específicas. Então, os tipos de diretrizes são os guidelines, as guidelines, né, que são linhas guias, e os protocolos clínicos. Então, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos que
que estabelecem critérios para o diagnóstico dos agravos à saúde, para tratamento com medicamentos e demais produtos apropriados quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos tanto pelos profissionais do SUS quanto pelos gestores, né, do nosso Sistema Único de Saúde. Então, é preciso que essa prática seja baseada em evidências científicas, considerando critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade também. Então, à medida que a prática baseada em evidências cresce, mais e mais diretrizes são preparadas e são difundidas, muitas para uso na atenção primária, como aqui a gente mostra essa coleção do Ministério da Saúde. As diretrizes da prática clínica respondem a grandes variações na prática e também, só um instante, preciso só fazer uma pausa para ajustar aqui o meu microfone. Prosseguindo, então, aqui falava dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Há muitos desses protocolos, esses 3 volumes que são uma coletânea de protocolos abordando afecções específicas de saúde, e tem outros protocolos que já enfocam em edições separadas problemas específicos. Então, são documentos que têm esse objetivo, né, de garantir o melhor cuidado de saúde no SUS. E incluem recomendações de condutas, medicamentos ou produtos para as diferentes fases evolutivas de um agravo à saúde ou de uma determinada condição. Houve uma legislação, né, já há cerca de 10 anos, que reforçou a utilização da análise baseada em evidências científicas para a elaboração desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, PCDT, explicitando os critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para formular as recomendações sobre intervenções em saúde para o SUS. Então, essas recomendações são de observação obrigatória, tanto por gestores quanto profissionais e serviços de saúde no âmbito do SUS. E assim, diante do rigor metodológico de sua elaboração, esses documentos também podem ser utilizados como auxílio administrativo e como materiais informativos destinados ao esclarecimento, né, de programas, serviços e direitos disponíveis no SUS aos usuários do sistema e até ao Poder Judiciário. Então, são guias com base na prática fundamentada em evidências. Claro que as orientações desses guias são apenas sugestivas, não constituem, assim, uma regra rígida para a elaboração do escopo da questão relacionada a esses agravos, né, que são enfocados. Então,
diretrizes são baseadas na prática baseada em evidências e, portanto, é uma forma também de seguir a prática baseada em evidências. E essas diretrizes e as guidelines de forma geral da prática clínica demonstraram que podem mudar a prática e melhorar os resultados, né, dos pacientes. E embora uma diretriz que é baseada em evidências de qualidade tenha o potencial para alcançar esse resultado, ela só poderá ter sucesso se tanto a atenção, né, for dada à fase de disseminação e implementação, quanto ao seu desenvolvimento. Então, a má disseminação de diretrizes, por exemplo, pode resultar em pouca disponibilidade no local de atendimento e, portanto, pouco impacto na prestação de cuidados de saúde. E se supõe que em países em desenvolvimento, como o Brasil, as diretrizes que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde podem não estar presentes em ambientes que sejam mais periféricos, né, do sistema de saúde. Então, essa implementação de diretrizes é um processo ativo, não é, com planejamento, é personalizado e é importante que, mesmo em ambientes com bons recursos, a implementação seja regular, né? E, embora, como mencionei antes, vão haver grandes variações na própria prática, por causa justamente de toda a complexidade que envolve a atenção primária. Assim, essa implementação deve ser voltada à educação da equipe de saúde, também para os gestores, para a organização do cuidado e do trabalho em equipe de uma forma geral. Então, os gestores também da área de saúde precisam reconhecer que o conhecimento em pesquisa deve ser aplicado ao processo de tomada de decisão pelos profissionais e deve incentivar a prática baseada em evidências dos trabalhadores do sistema de saúde. Seguindo, então, aqui é a definição clássica de prática baseada em evidências, de David Sackett e colaboradores, né, lá em meados da década de 90, quando surgiu esse modelo, essa prática, essa abordagem, quando foi definido e surgiu no meio mais do âmbito biomédico, hospitalar. Então, a definição é essa: é o uso, a prática baseada em evidências, é o uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais para informar as decisões sobre o cuidado de pacientes individuais, integrando a experiência clínica individual com as melhores evidências externas disponíveis da pesquisa sistemática. A expansão dessa prática tem sido uma grande influência na área da saúde nos últimos 25 anos. E o impacto positivo da prática baseada em evidências foi estabelecido
em todo o mundo, incluindo os países em desenvolvimento e países do terceiro mundo. E um componente essencial dessa prática e também crucial é a segurança do paciente, a segurança dos serviços de saúde e um atendimento de alta qualidade. Assim, a prática baseada em evidências integra a experiência individual do profissional de saúde. As preferências do paciente também são consideradas e as melhores informações de pesquisa disponíveis. E incorporar as melhores evidências de pesquisa disponíveis na tomada de decisão em saúde envolve pelo menos 5 etapas. Fazer a pergunta, né? Fazer a pergunta, uma pergunta que seja estruturada para que aquela pergunta na estratégia de busca, na literatura, possa resultar em respostas. Também a etapa seguinte, de acessar as melhores informações, ou seja, das melhores fontes dos bancos de dados disponíveis, e depois avaliar as informações quanto à validade e relevância. É preciso avaliar, você precisa, como profissional de saúde, praticando a saúde baseada em evidências, avaliar a validade, a relevância, a confiabilidade das informações. E depois aplicar as informações ao cuidado de pacientes e populações e avaliar o impacto dessas evidências em relação aos resultados que forem obtidos. Nesse sentido, as primeiras barreiras à implementação da prática baseada em evidências geralmente incluem a impressão que existe entre os profissionais de que a sua liberdade profissional está sendo restringida. A falta de treinamento apropriado é outra barreira relacionada à primeira, que foi mencionada, e a limitação de recursos e de tempo dos profissionais de saúde, como citei há pouco. Então, incentivos, incluindo incentivos financeiros, orientação e regulamentação, precisariam ser usadas para encorajar, incentivar a prática baseada em evidências. E as ferramentas necessárias para essa prática são comuns em todas as disciplinas da área da saúde. Então, os profissionais de saúde precisam de habilidades para garantir que o trabalho que fazem, seja como clientes individuais ou como pacientes, ou no desenvolvimento de políticas para a melhoria da qualidade da atenção, seja baseado em conhecimento sólido do que provavelmente funcionará. Só para resumir essas etapas, já que eu falei nesse grupo de pesquisadores, Sackett e colaboradores. Sackett é considerado, entre aspas, o pai, né, da medicina baseada em evidências. Então, das 5 etapas essenciais que eles colocam, a primeira é a mais importante, dessas que acabei de citar, mas aqui fazendo uma síntese. Converter as necessidades de informação em perguntas que sejam respondíveis, né, que sejam plausíveis e que levem a respostas. Ou seja, fazendo uma pergunta focada, estruturada. E há estratégias para isso, né? A estratégia, por exemplo, a estratégia PICO ou PECO, né? Que vou mencionar também. Outra etapa é rastrear as melhores evidências disponíveis. Então, você precisa saber fazer a busca.
avaliar essas evidências que você encontrar, avaliar criticamente e mudar a prática à luz dessas evidências e depois avaliar os resultados. Nesta semana, houve uma discussão em um fórum online na plataforma Moodle do mestrado profissional em saúde da família, o ProfSaúde, aqui no polo da Universidade Federal da Paraíba, sobre a prática baseada em evidências na atenção primária em saúde. E eu vou pontuar algumas participações dos mestrandos na discussão, né, do fórum, não mencionando os seus nomes. Então, partiu-se da premissa de que a velocidade de produção de informações atualmente é vertiginosa. E embora haja um consenso geral de que as evidências do mundo real podem melhorar significativamente a forma como tomamos decisões na área de saúde, expandir o seu uso requer ações, né, por meio da equipe de saúde, dos gestores e de todo as partes interessadas, né, do nosso Sistema Único de Saúde. A ênfase que o profissional de saúde precisa colocar na integração das melhores evidências disponíveis com a sua experiência clínica, por meio da prática baseada em evidências, fornece uma estrutura e orientação para o desenvolvimento, né, de abordagens que possam prover cuidados de saúde apropriados hoje, nos dias de hoje, em que o conhecimento é aplicado no processo de cuidar para garantir a prestação do cuidado mais adequado para cada paciente individual. Então, um dos mestrandos colocou a seguinte assertiva, né, que eu sublinhei. Ele escreveu que a experiência clínica de cada membro da equipe e a individualização do tratamento, com prática de atenção centrada na pessoa, tem papel fundamental. Afinal, apesar de toda a informação disponível, cada pessoa é uma pessoa. Então, aqui ele, o mestrando, colocou a questão da necessidade da adequação dessa prática a cada pessoa. E isso é verdadeiro quando pensamos que é uma ironia que um ambiente tão rico de informações, mas que esse ambiente, essas informações que são importantes para a tomada de decisão clínica, muitas vezes são fornecidas de forma que não são relevantes para o amplo espectro de pacientes que se encontram na prática dos serviços de saúde. Então, os doentes, têm diferentes situações, estão em diferentes circunstâncias socioeconômicas, têm diferentes valores e diferentes preferências. E então os problemas encontrados na prática do cuidado vão ter uma diversidade muito grande. E sublinhando que cada paciente individual tem diferentes circunstâncias de vida, diferentes valores culturais, diferentes preferências e status socioeconômico, é importante pensar que as bases de evidências levem em consideração as necessidades únicas de cada paciente para ter e garantir o cuidado de saúde apropriado para cada pessoa, como disse o nosso mestrando.
Então, na verdade, não é as bases de evidências, mas assim, o profissional que está usando essas bases de evidência. A questão colocada por duas mestrandas, também neste mesmo fórum, mencionaram a necessária integração entre evidências científicas e experiência clínica. Essa foi uma segunda categoria temática importante que eu observei na discussão. Um dos aspectos centrais dessa relação é que o processo de tomada de decisão pode variar também de decisões clínicas mais simples, por exemplo. O paciente chega com queixa de dor de garganta, hiperemia de orofaringe, mas sem pontos purulentos. Então, o profissional de saúde pensa: será que eu devo prescrever um antibiótico? Até casos mais críticos, como, por exemplo, um paciente que se queixa de cefaleia frontal, de início agudo, mas que esteve presente em outros momentos de sua vida, em episódios recorrentes, mas ele tem apresentado recentemente, junto com esta crise, vômitos e febre. Então, será, pensa o profissional, que eu preciso pedir exames complementares? Será que eu devo lançar mão da estratégia da demora permitida? Aí a experiência clínica faz a diferença, né, por meio do raciocínio clínico baseado em padrões ou raciocínio clínico tipo 1, não analítico, né? Então, por outro lado, né, ainda continuando, nas últimas décadas, uma explosão de dados e de informações relevantes para a assistência em saúde, né, aconteceu e deve crescer milhares de vezes, né, nos próximos anos. Então, essa explosão de informações, elas não serão úteis a menos que estejam acessíveis, que sejam realmente aplicáveis, como disseram essas duas mestrandas, e que sejam aplicáveis às pessoas certas, no momento certo. Então, é preciso levar em conta que a prática baseada em evidências é uma abordagem conceitual do profissional de saúde na tomada de decisões, que considera o paciente individual também e as suas circunstâncias. Porque na própria conceituação da prática baseada em evidências, está a consideração de que é preciso considerar, que é preciso levar em conta cada paciente em particular. É preciso integrar as evidências, as crenças, valores, características e atitudes dos pacientes e de sua família. As evidências, assim, isoladamente, derivam de ensaios clínicos controlados de eficácia, e o profissional de saúde precisa pensar em eficiência na prática. Então, se a base for de estudos epidemiológicos, é preciso transferir os resultados desses estudos, que muitas vezes são de base populacional, para um determinado paciente em um determinado local, de uma região diferente e com determinantes sociais de saúde diversos. Então, foi isso que uma mestranda dessa nossa turma atual pontuou e que eu destaco aqui. Nem sempre as evidências encontradas são aplicáveis à prática, à realidade na qual trabalhamos. Nesse sentido, é importante analisar quais evidências serão úteis e poderão basear as tomadas de decisão das equipes.
Portanto, a tomada de decisão a partir da prática baseada em evidências é importante, é necessária, mas há que individualizar para cada paciente e deve ser integrada à luz da experiência de cada profissional. Um princípio da prática baseada em evidências é, acima de tudo, que o fundamento de qualquer decisão quanto ao diagnóstico ou procedimento terapêutico ou prevenção, de forma ideal, são as evidências científicas da pesquisa, mas aliada à experiência clínica e à intuição, ou seja, à heurística do profissional. Mas não é o único fator a ser considerado. A essência da prática baseada em evidências é que tomar decisões sobre o tratamento para cada paciente individual é um processo complexo que permite que profissionais e pacientes selecionem as melhores soluções possíveis para cada situação e cada paciente individualmente. A decisão de como aplicar as informações adquiridas nas circunstâncias especiais de cada paciente deve sempre ser seguida. E esta é provavelmente uma etapa crucial do processo de prática baseada em evidências, se não for a mais complexa. Depois de todos os passos que eu mencionei no slide anterior, no antepenúltimo, de todas aquelas etapas que fazemos, né? É preciso decidir se há algo em relação ao nosso paciente pelo qual seria necessário descartar as informações adquiridas na nossa pesquisa, na nossa busca de evidências. Então, vêm as perguntas que devemos fazer. Os participantes do estudo que eu encontrei como evidência, ou da revisão sistemática da literatura, ou da revisão integrativa da literatura, são semelhantes suficientemente ao meu paciente, para o qual eu quero aplicar esses resultados? O tratamento está disponível e o sistema de saúde está preparado para financiá-lo? Os potenciais efeitos adversos do tratamento ou procedimento superam os seus benefícios, então a relação risco-benefícios. Os resultados são apropriados para o paciente, para o meu paciente. O tratamento está em conflito com os valores e expectativas do meu paciente. Assim, não é seguir aquelas etapas iniciais da prática baseada em evidência sem considerar essas questões. E, por outro lado, é preciso também considerar o compartilhamento da escolha com o paciente e ou com sua família. A decisão no final precisa ser compartilhada com ele. Então, o uso de evidências dessas etapas da prática baseada em evidências que foram mencionadas antes e a síntese dessas informações que vão apoiar a decisão devem contribuir efetivamente para pacientes que estejam informados. Eles estão informados sobre o tratamento, sobre o procedimento que ele vai fazer, ou seja, ele deve ter um consentimento esclarecido para a tomada de decisão compartilhada baseada em evidências.
Então, os pacientes devem ser solicitados a fazer parte da tomada de decisão importante sobre tratamentos ou procedimentos que terão impactos diretos sobre sua saúde. E também não vamos esquecer de um ponto importante. A prática baseada em evidências tornou-se particularmente útil para responder a perguntas para as quais não há respostas intuitivas, ou seja, baseada na nossa experiência, na heurística, ou para as quais nossas observações clínicas são insuficientes e, portanto, podem causar mais danos que benefícios. Então, há uma longa lista de procedimentos que pareciam úteis em um momento no passado. Lembro de muitas, desde o tempo em que fiz residência médica, e já se vão 28 anos passados, são muitas condutas que há cerca de 30 anos eram a primeira escolha, eram indicadas, né, de uma perspectiva das evidências científicas, e agora são consideradas obsoletas, ineficazes ou até prejudiciais. Então, um dos mestrandos também lembrou, de forma assim bem pertinente, que a prática baseada em evidências não diz respeito apenas a tratamentos medicamentosos, e sim a muito mais do que isso. Então, podemos ter vários tipos de questões clínicas. É claro que o tipo mais comum de pergunta clínica é sobre como tratar uma determinada condição ou afecção. Essas questões são questões sobre intervenção. Mas quando podem ser perguntas de outros tipos? Podem ser perguntas sobre prevenção, sobre etiologia e fatores de risco, sobre frequência, taxas, prevalência, perguntas sobre diagnóstico, sobre prognóstico, perguntas sobre custo-efetividade, e assim esse também é um aspecto que lembrei agora de que um dos mestrandos também considerou na nossa discussão no fórum online. Tem vários tipos de pergunta. Outra mestranda destacou muito oportunamente que o topo da prática baseada em evidências, da hierarquia em termos de evidências científicas, são as revisões sistemáticas da literatura. Então, a revisão sistemática, que é o tipo mais importante de revisão, a mais rigorosa, é projetada para sintetizar informações de vários estudos de qualidade e para fornecer conclusões sobre eficácia, sobre validade de intervenção, sobre prevenção, sobre vários tipos de perguntas, como mencionei há pouco. E podem ajudar os profissionais de saúde a aplicar a melhor evidência de pesquisas atuais ao atendimento de cada paciente. Então, a revisão sistemática de qualidade inclui todas as evidências de pesquisa que são relevantes àquele nosso tópico de pesquisa. Então, para que eu acredite suficientemente, né, que a abordagem que eu vou aplicar ao meu paciente, né, são semelhantes, são compatíveis, são comparáveis aos que estão ali nas evidências que eu encontrei na minha busca na literatura científica, eu preciso lembrar que há que ser crítico, né? Fazer uma análise crítica daqueles trabalhos que foram encontrados. E que nesses trabalhos
como pontuou essa mestranda, na hierarquia, está no topo dessa pirâmide da hierarquia as revisões sistemáticas da literatura. É preciso que seja uma revisão sistemática, que envolva a revisão cuidadosa dos artigos originais incluídos, dos métodos de pesquisa utilizados e da força da análise estatística. É importante para todos nós compreender como uma revisão sistemática deve ser conduzida para que saibamos avaliar se aquela revisão sistemática tem qualidade suficiente para que eu aplique os seus resultados. Então, para isso, podemos usar, né, o checklist, né, do estudo Prisma, que avalia a qualidade, ou então mostra os itens que devemos avaliar na análise da qualidade metodológica daquela revisão sistemática. E as habilidades para obter a capacidade de avaliar criticamente essas evidências precisam ser aprendidas e praticadas, como em qualquer outra habilidade. Uma mestranda falou, eu também mencionei há pouco, a estratégia PICO, né, ou PECO, ou ainda PICO com letras maiúsculas, ou PIC com letras maiúsculas e o O com letras em minúscula. Então, a estratégia de busca, ou melhor, não é a estratégia exatamente de busca, é a estratégia para formular uma pergunta focada, uma pergunta estruturada. Então, primeiro é preciso, então, PICO ou PECO se refere a um acrônimo, que envolve o P é a população que tem aquele determinado problema. Quem são os pacientes relevantes e que tipo de problema estamos tentando resolver? Então, P de população com o problema. No caso da estratégia PICO, esse I significa intervenção. É porque aqui nesse slide, quando eu coloquei no modo apresentação, aí desapareceu aqui a primeira coluna deste quadro. Aqui tinha P, I, C, O. Veja só, aqui P de população, I de intervenção, quando se trata de uma intervenção, de um tratamento, de um procedimento terapêutico ou preventivo. O segundo, o terceiro é a comparação, né? A comparação das intervenções. Qual é o controle ou a estratégia de gestão alternativa? Ou o teste alternativo, o exame alternativo, ou a exposição alternativa, enfim, a intervenção que iremos comparar. Então, comparação. E outcome quer dizer desfecho em inglês, e o significa outcome aqui na estratégia PICO, ou PSO em maiúsculas, e quer dizer o desfecho. É o resultado, né? Então, qual é o desfecho relevante para o paciente e qual esse desfecho no qual estamos interessados, com base na situação clínica do meu paciente. Então, PICO, PICO, é o acrônimo para metodologia, na verdade não é metodologia, eu coloquei aqui porque achei interessante esta vinheta aqui, mas não é metodologia, é acrônimo. O acrônimo voltado para pesquisas clínicas e pesquisas clínicas de intervenção. E PIC com O minúsculo, metodologia,
voltada para a pesquisa não clínica. Então, o O significa contexto, o P, população, quer dizer, qual a idade, a raça, cor, o gênero, sexo, status de saúde ou o problema do paciente. Qual é o interesse, né? Qual é a questão a ser verificada? Depende aí o tipo de pergunta que será feito, se é de intervenção ou não é de intervenção. E CO vem de contexto, aqui para pesquisas, né, não clínicas. Uma mestranda ainda mencionou na discussão a clínica ampliada. Como afirma o professor Gastão Wagner, que é um médico sanitarista, professor da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, a clínica ampliada considera fundamental ampliar o objeto de trabalho. Ampliar o objeto de trabalho da clínica, que é o sujeito a ser cuidado e suas circunstâncias. Então, o professor Gastão sempre fala em seus artigos, em seus trabalhos, que a terapêutica não se restringe a fármacos nem à cirurgia, mas também à valorização do poder terapêutico, da escuta e da palavra, o poder da educação em saúde e do apoio psicossocial a este usuário do serviço de saúde. Como destacou então um dos mestrandos, antes, a prática baseada em evidências não é só terapêutica medicamentosa, né? Então, não se restringe a medicamentos. A diferença é que aqui, considerando a clínica ampliada, a abordagem mais apropriada para estudar o cuidado é a abordagem qualitativa, que não é exatamente congruente com a prática baseada em evidências. E aí, como resolver esse dilema? A clínica ampliada, nesse caso, não poderia se integrar ao paradigma ou à prática baseada em evidências? O cuidado, né, é baseado e consiste na escutativa, na competência cultural do profissional de saúde, na sua empatia, no envolvimento efetivo e na visão do cuidado como um processo. Então, como essas características da clínica ampliada também se integram à prática baseada em evidências? Então, eu escolhi essa citação de Reed e colaboradores para tentar responder a essa questão. Então, aqui entre aspas, o princípio estratégico abraçar a complexidade demonstra que as intervenções baseadas em evidências só funcionam se as práticas e processos de cuidado, de apoio ou dependentes estiverem funcionando suficientemente bem. Então, o que Reed e colaboradores quiseram dizer com isso? Em parte, que na adoção da prática baseada em evidências como modelo unificador, como acontece na prática da clínica ampliada, há algumas limitações a serem reconhecidas e abordadas. As limitações conceituais e de definição incluem seguir um modelo biomédico, privilegiando certos tipos de evidências e minimizando a importância da teoria. É assim na prática baseada em evidências. Então, é uma limitação implementar a prática baseada em evidências
num contexto de complexidade, na prática, porque é preciso entender que os pacientes, claro, se beneficiam, eles podem se beneficiar dos mais recentes avanços, né, científicos e tecnológicos, mas isso de uma perspectiva, de uma abordagem racional, linear, reducionista, que traduz as evidências em prática. Então, isso tem uma limitação na clínica ampliada, na atenção primária. Então, com base na perspectiva sobre microsistemas complexos, então é preciso compreender que a compreensão da realidade também é um fator interveniente quando vamos considerar a implementação da prática baseada em evidências em sistemas de saúde complexos. Aqui só um parêntese, antes de passar para o próximo. As ciências, ou melhor, não é ciências da complexidade, seria a heurística, né, da complexidade, os elementos, né, das premissas da complexidade fornecem uma abordagem alternativa para estudar intervenções em sistemas complexos como o da saúde. Então, vou chamar de teoria, embora não seja exatamente uma teoria, mas a teoria da complexidade originou-se na fisicoquímica, né? Como uma forma de criticar abordagens positivistas que são reducionistas. Então, simplificando, a vida é mais do que moléculas e átomos. Simplificando ou, então, tornando mais complexa, né, a visão. Então, são os padrões complexos de organização que emergem entre moléculas e átomos que vão se manifestar na realidade. E da mesma forma, a saúde é considerada como um sistema complexo. E a atenção primária em saúde é complexidade. Então, é um sistema adaptativo complexo. Então, compreendendo aí como o todo sendo mais do que simplesmente a soma das partes. Então, por conta própria, os profissionais, em qualquer ambiente de saúde, não vão alcançar nada. São as interações entre eles e as interações entre eles e com os pacientes, da equipe com os pacientes, que vão resultar na prestação do cuidado. Então, é importante perguntar se a clínica ampliada se integra à prática baseada em evidências, ou seja, estas são práticas que são incompatíveis ou elas podem ser realmente integradas. A prática baseada em evidências é uma importante ferramenta para a qualificação da assistência à saúde. Isso é o que se tem como entendimento epistemológico hoje. Mas também não pode haver dicotomia entre a pesquisa científica e o processo do cuidar. Só que perguntas que começam com por quê, ou então como ou como, muitas vezes não são respondidas por estudos, tipo ensaios clínicos randomizados ou estudos baseados
na abordagem quantitativista. Afinal, quais são os fatores que fazem com que um bom profissional de saúde ou um bom clínico, um bom médico de família e comunidade, uma boa enfermeira de família e comunidade, podem facilitar, né, essas decisões que eles têm que tomar no contexto da clínica ampliada. Porque, assim, vamos fazer uma pergunta desse nível para que a gente possa entender melhor. Não é possível responder a uma pergunta, por exemplo, é estruturada dessa forma. Por que as mulheres recusam uma oferta de realização de exame de mama? Essa pergunta não pode ser respondida pelas pesquisas de abordagem quantitativa. Ou então, como os medicamentos são prescritos inadequadamente para pacientes mais idosos? Então, perguntas que começam com como ou porquê precisam de uma perspectiva interpretativista, ou seja, uma abordagem que na epistemologia chamamos de uma abordagem dedutiva e por meio de um estudo qualitativo. Então, nesses casos, é preciso buscar estudos qualitativos. Esses estudos qualitativos usam métodos como entrevistas, observação direta, observação participante, etnografia, para fornecer informações detalhadas e em profundidade para descrever, aliás, né, para descrever as experiências dos participantes dessas pesquisas. Então, os dados qualitativos são então analisados para levar a conclusões sobre por que ou como algo acontece. E a cobertura detalhada da metodologia de abordagem qualitativa está além do escopo, né, dessa nossa discussão. Né? Mas há vídeos em que abordo essa pesquisa, a abordagem qualitativa aqui neste canal. Os métodos qualitativos geram uma riqueza de conhecimentos para contextualizar muitas das decisões que os profissionais de saúde devem tomar. O mestrando fez também uma reflexão sobre as demandas contemporâneas para a formação médica e ele relatou uma vivência que ele teve lá na sua unidade básica de saúde, onde ele é médico de família e comunidade e também preceptor. E essa vivência mostrou que estudantes, né, que fazem seus estágios práticos lá, necessitam se apropriar mais de elementos da prática baseada em evidências. Isso me lembrou que é importante que, como preceptores, os profissionais de saúde precisam estar atentos a essa questão. Deveria haver também acesso a publicações científicas, periódicos de impacto, principalmente acesso às bases mais importantes de dados científicos, né, bases eletrônicas. E o método mais apropriado para a implementação, ou melhor, a abordagem mais apropriada para a implementação real da prática baseada em evidências em todos os níveis de atenção à saúde, incluindo o primário, são protocolos e diretrizes que são de mais fácil compreensão, porque ali já está a síntese, o resumo
avaliado por pares, colocados ali naquelas diretrizes. E também bancos de dados que são encontrados na internet, por meio de revisões sistemáticas da literatura sobre a questão da sua pergunta, da sua busca, né, de pesquisa baseada em evidências, como por exemplo, a biblioteca da Cochrane, né? Isso precisa estar acessível no ambiente de trabalho. Então, os estudantes da área da saúde não devem apenas aprender as relacionadas, digamos, as atitudes, as habilidades, né, da prática baseada em evidência, mas também devem ser capazes de integrar o conhecimento ao ambiente clínico e aos cuidados em saúde do seu dia a dia. E, acima de tudo, seus próprios preceptores precisam evoluir da prática exclusivamente baseada na experiência, digo exclusivamente, no seu empirismo, para a prática baseada em evidências. Não para a prática, mas para a integração da prática baseada em evidências, a integração à prática baseada na sua experiência. Tendo em conta as considerações colocadas nesse fórum que eu relatei aqui pelos mestrandos sobre houve interrupção aqui da minha gravação, então eu vou continuar porque estava finalizando, né? Finalizando ao dizer que acho que estava falando que os preceptores, né, precisam atentar para essa questão e que da questão dos benefícios, né, em agregar o melhor conhecimento científico com a experiência clínica profissional e a participação do paciente na tomada de decisão, resultando em uma maior resolutividade na assistência à saúde. Então, concluindo, os mestrandos neste fórum opinaram que as evidências da pesquisa constituem um componente importante da tomada de decisão na prática clínica. No entanto, evidências de qualidade rigorosamente preparadas, derivadas de contextos diferentes da atenção primária, podem não ser diretamente aplicáveis e podem ser limitadas em sua capacidade de influenciar a prática. E para lidar com os problemas do paciente de forma eficaz, é necessário uma consciência de toda a pessoa do paciente e de sua experiência de doença, como valores, expectativas, crenças, preocupações do paciente, ou seja, considerar o paciente e suas circunstâncias, além de considerações de evidências clínicas e de custo-benefício. Ficou claro que os mestrandos reconheceram as limitações da prática baseada em evidências ao abordar problemas que os pacientes apresentam e a necessidade de diferentes formas de evidências de pesquisa para basear sua prática. Portanto, na atenção primária em saúde, é preciso criar um ambiente de aprendizagem e de estímulo ao trabalho em equipe e ter estratégias formais para implementação da prática baseada em evidências na atenção primária em saúde e sua complexidade. Aqui o crédito, né? Então esses recursos, né, de ilustração dos slides dessa apresentação foram cedidos sem ônus pela Freepik Company, e aqui está
o crédito, né? E, portanto, finalizo esta apresentação. Até a próxima e obrigada pela atenção.